Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, imagina acordar um dia, pegar o celular e perceber que o feed daquela rede social, que a gente adora, ou as recomendações de notícias mudaram completamente da noite para o dia. Seria no mínimo muito estranho, né? Demais. E pior, imagina que isso não mudou porque a empresa decidiu fazer uma atualização, sabe? Mudou porque um órgão do governo deu uma canetada e simplesmente obrigou a plataforma a funcionar de outro jeito. Nossa, é um cenário que soa até meio distópico para muita gente, mas que está no centro do debate atual. Exatamente. E é por isso que no nosso mergulho de hoje a gente vai analisar uma disputa muito intensa sobre quem realmente tem o poder de ditar as regras das gigantes da tecnologia aqui no Brasil. O nosso foco hoje é o projeto de lei número 1496 de 2026, o famoso PL 1496. Isso mesmo. E o objetivo principal dessa nossa análise é entender como esse projeto tenta criar meio que um freio nessas agências reguladoras, né? Especialmente no CAD, certo? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Exato, o CAD. O projeto quer exigir que o Congresso Nacional dê a palavra final antes que qualquer mudança drástica seja imposta aos algoritmos e ao próprio funcionamento dos aplicativos. Então, vamos desempacotar isso porque a discussão vai longe. Com certeza, e para quem nos escuta entender o tamanho da polêmica, a gente precisa primeiro definir o que exatamente o governo está tentando controlar. Porque, olha, pelo que eu vi nos documentos, não se trata só de aplicar multas, né? Não, de forma alguma. Não é uma multa de trânsito. O X da questão aqui, que o PL traz, é o conceito de obrigações estruturais. Obrigações estruturais, tá? E o que isso significa na prática? Bom, a regulação tradicional geralmente pune um comportamento, sabe? Tipo, a empresa fez algo errado, o Estado investiga e manda uma multa financeira pesada. A famosa punição depois que o estrago está feito. Exatamente. Agora, a obrigação estrutural é muito mais profunda. É o Estado chegando e exigindo uma intervenção na própria engenharia do produto. Caramba! Intervenção na engenharia. Sim, pensa em forçar a plataforma a mudar os termos de uso permanentemente ou alterar como o algoritmo ranqueia um feed de conteúdo. E até impor padrões de interoperabilidade. Interoperabilidade seria tipo obrigar sistemas fechados de empresas diferentes a conversarem entre si? Isso, forçar a troca contínua de dados. É literalmente o Estado exigindo o redesenho de toda a arquitetura tecnológica do aplicativo. Nossa! Para deixar isso mais claro, me vem uma analogia aqui. É como se o inspetor da vigilância sanitária fosse num restaurante. Tá, gostei. Continua. Então, em vez do inspetor só multar o restaurante porque a geladeira está na temperatura errada, ele chega e exige que o dono mude todo o layout da cozinha, Sim. que derrube parede e tudo. Exato. Ele manda mudar a receita do prato principal e, para piorar, ainda obriga o restaurante a compartilhar o molho secreto com o restaurante vizinho. É uma ótima analogia, é exatamente esse nível de intervenção. Mas aí vem um questionamento que, sinceramente, não sai da minha cabeça. Um órgão de defesa da concorrência que costuma analisar fusões de empresas, compras, cartéis, ele tem realmente o escopo e o conhecimento técnico para redesenhar a cozinha de uma plataforma digital global sem quebrar todo o ecossistema? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o texto de justificação do projeto entra justamente nisso. Mas a gente precisa de um pouco de contexto porque isso não saiu do nada. Veio de fora, né? Exato. A União Europeia já faz algo bem parecido com o Digital Markets Act, o DMA, desde 2023. Eles miram naquelas empresas gigantes, os chamados gatekeepers, os guardiões dos portões da internet. Tá, e o CAD aqui no Brasil resolveu seguir a mesma linha. Sim, o CAD vem defendendo com muita força essa regulação que a gente chama de ex ante, ou seja, regulação prévia. Em vez de esperar o dano acontecer, eles querem ditar as regras do jogo antes. Tem algum caso prático disso nos documentos? Tem sim.
Em agosto de 2025, o CAD abriu uma investigação pesada contra o Google. Eles queriam analisar como as mudanças nos algoritmos e a inteligência artificial estavam afetando o tráfego de conteúdo jornalístico. Ah, eu lembro disso. A questão da remuneração do jornalismo, certo? Exatamente. O CAD estava, na prática, tentando auditar o peso que o algoritmo dá para cada tipo de notícia. E isso é uma intervenção estrutural fortíssima. Entendi. E é justamente diante dessa movimentação do CAD querendo atuar como um super regulador da internet que o PL 1496 surge como uma barreira, certo? Um verdadeiro freio de arrumação. Um freio bem forte. A lógica do projeto é, se o CAD quer mudar o jogo, ele tem que pedir permissão E pedir permissão para quem? para o Congresso Nacional. Isso. O texto do PL exige uma deliberação prévia dos deputados e senadores. Se o CAD quiser impor uma obrigação estrutural, não pode só assinar um papel. Tem que enviar a proposta toda para o Legislativo. E aí os parlamentares votam. Mas e se eles enrolarem? Porque, convenhamos, as coisas demoram lá. Pois é, o projeto dá um prazo de 180 dias para o Congresso aprovar ou rejeitar a medida. 180 dias. E se passar esse prazo e ninguém votar nada? Fica na gaveta? Aí é que está o pulo do gato. O projeto prevê o que a gente chama de silêncio obstativo. Se passar de 180 dias sem votação, a medida do CAD fica automaticamente proibida. Morre ali mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque olha só o paradoxo. Diga. A tecnologia avança na velocidade da luz, né? O que é novidade hoje, semana que vem já está obsoleto. Mas a política avança no tempo dela. É negociação, é comissão, é plenário. É um ritmo completamente diferente, com certeza. Então, exigir que o Congresso decida sobre algoritmos super complexos em até 180 dias não seria uma forma meio disfarçada de paralisar qualquer tentativa de regulação? Tipo, amarrar tudo na burocracia política e garantir que nada aconteça? Olha, esse é um argumento fortíssimo dos críticos do projeto. Mas o que é fascinante aqui é a filosofia por trás do texto do PL para justificar essa trava. E qual é a justificativa deles? Os autores argumentam que impor mudanças no algoritmo não é só um detalhe técnico, afeta diretamente a liberdade de expressão, a privacidade de dados de quem consome e modelos de negócios inteiros. Quando mexe no feed, mexe na informação que chega nas pessoas. Exato. Então, segundo o projeto, deixar um poder gigantesco desses apenas nas mãos de técnicos do CAD, que não foram eleitos pelo povo e têm muita discricionariedade, seria um problema. Carece de legitimidade democrática. Entendi a lógica. Mudanças com impacto na sociedade inteira precisariam do aval de representantes eleitos. Essa é a visão do PL. Mas não para por aí. O Congresso não quer apenas receber um pedido simples do CAD e votar. O projeto exige uma verdadeira montanha de burocracia técnica, um dever de casa enorme, antes sequer do pedido chegar nos parlamentares. Nossa, mais burocracia? O que mais o CAD precisa fazer? Olha a lista. Primeiro, um estudo de impacto setorial abordando concorrência, liberdade de expressão, proteção de dados, impactos no trabalho, inovação e até cibersegurança. Caramba, quase um TCC para cada decisão? E não acabou. Tem que ter uma auditoria técnica independente atestando que a medida é viável. E o CAD precisa provar que escolheu a medida que seja menos onerosa possível para a empresa. Quer dizer, a mais leve financeiramente. Isso. E o ponto mais exigente, um relatório de consulta pública vinculante. Espera, consulta pública a gente já conhece, o governo sempre faz. O que tem de diferente nessa? A diferença é a palavra vinculante. O documento diz que o CAD tem que justificar, ponto a ponto, por que acolheu ou rejeitou cada contribuição que recebeu do mercado ou da sociedade civil. Se não fizer isso, o projeto diz que é uma consulta pública de fachada e a medida é invalidada. Meu Deus. Mas aí... vou ter que botar a lenha na fogueira aqui, trazendo um dado impactante do próprio texto, da nossa análise. Manda. O que os dados dizem? Em fevereiro de 2026, algumas associações das famosas Big Tech, estamos falando de Amazon, Google, Meta, X, elas fizeram uma projeção sobre um outro projeto parecido, o PL 4675. Ah, sim, aquele sobre regulação de plataformas. E qual foi a estimativa? Eles projetaram que os custos de adequação a essas regras chegariam a 11 bilhões de reais em 10 anos. 11 bilhões.
É um custo absurdo de compliance. Sim. E a pior parte, eles disseram que até 80% desse valor bilionário ia acabar sendo repassado diretamente aos consumidores finais. Ou seja, nós pagando mais por serviços ou anúncios. Exato. Então eu provoco toda essa exigência de estudos multidisciplinares, de auditorias externas caríssimas. Isso serve realmente para criar regras melhores e proteger a gente desses custos bilionários? Ou seria outra coisa? Pois é. Ou será que isso tudo, no fundo, é um escudo burocrático impenetrável, criado só para proteger as gigantes da tecnologia e inviabilizar o trabalho do CAD? É uma provocação excelente. Os críticos dizem que sim, que é uma barreira de entrada que só quem já é bilionário consegue pagar. Mas o texto do PL traz uma salvaguarda para tentar evitar que o mercado fique engessado. Um detalhe crucial chamado cláusula sunset. Cláusula de pôr do sol. Isso, a tradução literal é essa, mas no direito a gente chama de cláusula de temporariedade ou de validade. Ah, entendi. Tem data de validade. E de quanto tempo a gente está falando? O PL determina que qualquer obrigação estrutural que passe por toda essa maratona de estudos, passe pelo Congresso e seja aprovada, vai durar no máximo 24 meses. 2 anos. Só isso? Sim, 2 anos. Depois disso, a regra expira automaticamente. A não ser que o CAD faça todos os estudos de novo e o Congresso aprove tudo outra vez. Gente, imagina o pesadelo para os desenvolvedores. Eles mudam a arquitetura inteira do aplicativo para o Brasil, sabendo que em 24 meses tudo pode caducar. É um débito técnico imenso, mas a justificativa é que eles estão reconhecendo a velocidade da tecnologia, sabe? Impedindo que regras antigas engessem o setor por uma década inteira, já que um algoritmo de hoje vai ser inútil daqui a 2 anos. Tá. Faz sentido pelo lado da tecnologia. Mas e o nosso judiciário? Porque com prazos de 180 dias para o Congresso e regras que expiram em 2 anos, eu só consigo pensar na quantidade de processos na Justiça. Com certeza, a judicialização é garantida. E o PL antecipou isso. Antecipou como? O sistema judiciário brasileiro não é exatamente famoso por ser rápido, né? E é por isso que o projeto propõe uma alteração drástica, criando uma espécie de via expressa no Código de Processo Civil. O texto chama de rito sumaríssimo. Tá, e como rápida é essa via expressa? Muito rápida para os padrões da justiça. Se alguém quiser contestar essas medidas do CAD, tem 5 dias para a autuação do processo 5 dias? e apenas 60 dias para a audiência. E o mais impressionante, um teto máximo de 120 dias para o juiz dar uma decisão de mérito em primeiro grau. 120 dias para um juiz entender e decidir sobre o código-fonte de uma rede neural global. Isso parece quase impossível. A lei está priorizando a velocidade em vez da perfeição técnica da perícia. E tem mais, viu? Uma regra de transição brutal. Regra de transição para o que já está valendo. Sim, se o CAD já tiver imposto alguma obrigação estrutural antes da lei ser publicada, essa medida antiga não fica salva não. Ela vai ter só 180 dias de sobrevida. E depois? Nesse período, o CAD vai ter que fazer todos os relatórios retroativos e submeter essa regra antiga ao Congresso. Se não fizer, ou se o Congresso não votar, a medida é revogada e a plataforma volta ao que era antes. Então, o que tudo isso significa para quem consome tecnologia no dia a dia? Qual o benefício prático dessa correria toda na justiça? O benefício é a previsibilidade. Ah, entendi. Porque evita aquele cenário terrível onde os aplicativos que a gente usa ficam presos num limbo jurídico por anos, né? Exato. Imagina uma funcionalidade nova aparecendo no seu aplicativo num mês por causa de uma liminar e sumindo no semestre seguinte porque a liminar caiu. Ninguém aguenta isso. Acelerar a justiça, mesmo que de forma imperfeita, dá uma direção clara para o ecossistema digital. E faz todo sentido. Mas eu fico pensando no tamanho da dor de cabeça do lado do governo para organizar isso. É monumental. O PL dá apenas 60 dias para o CAD se virar. E eles precisam trabalhar junto com a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a Advocacia Geral da União e com vários ministérios. Todo mundo junto para criar os procedimentos internos para lidar com essa montanha de exigências em 2 meses. Sim, um esforço absurdo de coordenação que a lei simplesmente impõe goela abaixo do Poder Executivo. Nossa. Bom, isso ajuda a gente a resumir um pouco a jornada da nossa análise de hoje. E qual o veredito do nosso mergulho? O que fica claro é que o PL 1496 não é só sobre defender um lado político.
Ele propõe uma mudança radical na arquitetura de poder institucional do Brasil. Ele tenta impedir a todo custo que agências reguladoras alterem sozinhas o funcionamento de grandes plataformas. Exatamente. Puxando esse poder para o Congresso, exigindo auditorias rigorosas, consultas públicas de verdade, e impondo aquele prazo de validade nas regulações. E por que quem está ouvindo a gente deveria se importar com isso? Porque este é um momento definidor, sem exageros. O resultado de propostas como essa vai ditar o futuro da nossa internet. A gente vai decidir se o ambiente digital será moldado por decisões técnicas de poucos especialistas numa agência ou se vai depender do debate, muitas vezes caótico, mas democrático, de representantes eleitos. Isso afeta o que a gente lê, o que a gente compra e como a gente se comunica. O peso disso é gigante. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar uma semente para a reflexão de quem nos acompanha. Um ponto que o texto joga no ar, mas que a gente nem conseguiu resolver ainda. Manda essa provocação. O projeto de lei exige rigorosamente uma auditoria técnica independente, certo? Para testar que é seguro mudar o algoritmo da plataforma. Isso, a gente falou disso. E o que tem... Bom, considere o nível de paranoia e sigilo industrial dessas Big Techs. A complexidade astronômica de redes neurais que processam dados do mundo inteiro. A provocação é como a gente garante que um auditor externo seja realmente capaz de abrir essa caixa preta sem se perder lá dentro. É um desafio técnico bizarro. E pior, como auditar o algoritmo inteiro do aplicativo que metade do Brasil usa, sem que no meio desse processo os dados sensíveis e privados de toda a sociedade acabem ficando expostos por causa de uma vulnerabilidade que a própria auditoria criou. Nossa. É um problema de segurança nacional que o projeto trata como se fosse só preencher um formulário, né? Pois é. Fica a reflexão para quem nos escuta. Será que é possível abrir essa caixa preta com segurança? A gente se vê no próximo mergulho. Até lá! Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!